cultura Mas mesmo. criou-se uma cultura Sim. disso. Que levou tempo, já houve rebelião contra vacinas no Brasil. Sim, houve rebelião porque também é essa mesma fábrica. Mesma então, Boa noite, Taubaté 18. Alô? 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 Tá ligado? Alô, alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Não. Não. Alô, 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 alô? Alô? Alô, 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 alô? Alô? tem vacina sobrando. Alô, alô, alô? Alô, 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 alô? 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 Boa noite, Taubaté, 18 de agosto de 2014, solenidade comemorativa ao Dia do Maçom. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos a excelentíssima senhora vereadora, professora Poliana Gama, oradora oficial. Senhor Laor Donizete Salviato, da loja maçônica Frei Caneca, orador especialmente convidado. Senhor José Dias, delegado distrital das grandes lojas maçônicas do estado de São Paulo, neste ato representando o senhor Ronaldo Fernandes, sereníssimo grão-mestre das grandes lojas maçônicas do estado de São Paulo. Senhor Antônio Aldo Alencar, coordenador distrital, neste ato representando o senhor Mário Sérgio Nunes da Costa, eminente grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Senhor Luiz Arthur de Moura, conselheiro do Ilustre Conselho Deliberativo do GOP, neste ato representando o senhor Jurandir Alves Vasconcelos, sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Paulista. Senhor Arcione Viage, deputado estadual, neste ato representando o senhor Fauzi José Dyer, eminente presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente de São Paulo. Senhor Jesse de Barros Carrinho, delegado litúrgico, neste ato representando o senhor Florisvaldo Campos Xavier, grande patriarca regente do excelso conselho da maçonaria Adoniramita. Senhor Paulo Sérgio Silva Lopes, presidente do Conselho Consultivo da Ordem Demolei. Capitão PM Marcos Antônio de Oliveira, comandante da área central neste ato, representando o senhor Tenente Coronel PM José Sodário Viana, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior.
Pedimos aos senhores que se acomodem. Ocupam a fileira de honra o senhor José Roberto Schmidt, presidente da loja maçônica Força, Vida e Consciência. Senhor Carlos Roberto de Castro, presidente da loja maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana. Senhor Sidney Salles Barbosa, neste ato representando o senhor Alberto Tineu Júnior, presidente da loja maçônica Monteiro Lobato. Senhor Orlando César de Andrade, presidente da loja maçônica Frei Caneca. Senhor Nilo Palmeira Leite Júnior, presidente da loja maçônica Luz do Oriente. Senhor Sérgio Gibim por Deus, presidente da loja maçônica Solidariedade do Paraitinga. Senhor Maurides de Oliveira Ribeiro, presidente da loja maçônica Vigilantes de Taubaté. Senhor Carlos de Camargo Santos, presidente da loja maçônica Guardiões da Lealdade e Justiça. Senhor Silvano Favari de Andrade, presidente da loja maçônica Visconde de Tremembé, atual loja maçônica Dr. Roberto Martins e Barros. Senhor Álvaro Alexandre Canineu, neste ato representando o senhor Paulo Henrique Lopes Carvalho, presidente da loja maçônica Colunas de Luz. Senhor Drauzio Michael Andrade, neste ato representando o senhor Alexandre Spoljaric, presidente da loja maçônica Força e Honra. Senhor Sérgio Rubens Patrício, presidente da loja maçônica Coesão Social. Senhor Sérgio Antônio Pini, presidente da loja maçônica Harmonia e Trabalho de Pindamonhangaba. E, fazendo uma pequena correção, o senhor Laerte Donizete Salviato, orador especialmente convidado, é membro da loja maçônica Luz do Oriente. Passamos à abertura oficial. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da Resolução 20, de 27 de setembro de 1982, alterada pela Resolução número 115, de 4 de maio de 2005, realiza a presente solenidade em comemoração ao Dia do Maçom. Convidamos a todos a cantar o hino nacional e a seguir o hino de Taubaté. Nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo.
Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença do senhor Alexandre José Teixeira de Azeredo, coordenador distrital do Grande Oriente de São Paulo para o rito escocês antigo e aceito. Senhor Odorico Passarelli de Campos Júnior, coordenador distrital do Grande Oriente de São Paulo para o rito Adoniramita. Senhora Vera Lúcia Miron, presidente do Clube Fraternas Acácias de Taubaté. Senhor Júlio César do Couto Boares, membro do capítulo Taubaté número 371 da Ordem de Molay. Senhora Mariana Toledo, honorável rainha do Betel Filhas de Jó, princesa do Vale de Pindamonhangaba. Senhor Lucas da Cunha Correia, mestre conselheiro do capítulo Taubaté. E senhor Ivan Rezende, assessor parlamentar, neste ato representando o senhor vereador Alexandre Vilela. E nesse momento, para a saudação oficial em nome do Poder Legislativo, anunciamos a palavra da excelentíssima senhora vereadora, professora Poliana Gama.
Boa noite, telespectadores da TV Câmara, senhoras e senhores presentes, familiares, amigos, aos quais saúdo nas figuras de todos os componentes da mesa de trabalho desta noite, na pessoa do senhor Laor Donizete Salviato, membro da loja maçônica Luz do Oriente, nosso orador, e aos que compõem a fileira de honra na pessoa do senhor Sérgio Gibim Cordeu, marido da minha querida colega de profissão, a Didi Marpo. Nossa Didi. Também a Cássia. Pela segunda vez, subo nesta tribuna para a tão honrosa tarefa de ser oradora da solenidade do Dia do Maçom, em nome da Câmara Municipal de Taubaté. Uma vez mais, senti-me a grande homenageada deste dia por ter a oportunidade de buscar novos conhecimentos sobre a maçonaria e conhecer, com sua organização, seus propósitos e suas ações. Como não poderia ser diferente, até mesmo por já conhecer seus anseios por justiça, liberdade e igualdade, pilares também que movem a sociedade de modo geral, procurei, então, em meus estudos, para aqui discorrer, informações sobre a atuação política desta importante ordem, surgida nos remotos tempos da Idade Média. Assunto esse sugerido pelos próprios componentes que compõem a nossa fileira de honra. Reconhecendo em Deus, ou em um ente superior, o grande arquiteto do universo, a ordem sempre teve como norte o intuito de colaborar com a obra de Deus, imprimindo em suas ações atuações concretas, porém dedicando-se à liberdade de pensamento e expressão, religiosa ou política e contra qualquer absolutismo. E foi por meio dessas ações organizadas, focadas em princípios que pudessem contribuir com o desenvolvimento social, é que a maçonaria teve participação decisiva em grandes momentos políticos da história mundial, como, por exemplo, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos. Isso não nos esquecendo de marcos importantes para o nosso Brasil, como a abolição da escravatura, a independência e a proclamação da República. Contudo, ainda que tenha em sua essência elementos que favoreçam o desenvolvimento social e humano de todos os indivíduos e como, sabidamente, não se envolve com questões partidárias, a maçonaria oferece a seus irmãos não somente a liberdade de atuação, como também o amparo necessário para um trabalho efetivamente em prol do bem comum, demonstrando apoio à sociedade no instante que o que lhe carece é a presença de políticas públicas eficazes. Assim, ao passo que sai de cena do protagonismo político, a maçonaria atua dirigindo o foco de suas ações aos movimentos de caráter social e filantrópicos, contribuindo na construção de asilos, creches, hospitais, casas de recuperação de jovens, entre outros. Muitos podem, então, se perguntar, quer dizer, então, que a maçonaria é uma organização apolítica? Pelo que li, eu respondo, de modo algum. Cada liderança maçom busca o seu próprio caminho, e embora não haja o apoio institucional partidário, há grande preocupação em se fincar princípios sólidos que motivem a humanidade a avançar e, no caso, a balizar as suas ações na esfera política. Ocorre que, para se evitar o oportunismo, as lojas maçônicas despendem suas energias na construção de concepções efetivas e eficientes que se revertam em atitudes em favor do bem comum, não sendo necessário para isso a detenção de cargos eletivos, mas de vontade para se fazer, para se agir e construir e exercer a cidadania. E, aliás, embora muita gente pense que somente homens possam seguir os seus preceitos,
a ordem constrói suas ideias e ideais desde a base da construção do indivíduo. Explico. Assim como no ano passado pesquisei sobre a atuação da mulher na maçonaria e tive a oportunidade de conhecer mais sobre as acácias, neste ano fui em busca de atuação de grupos paramaçônicos. Quero registrar que eu tive participando e conheci a fábrica de fraldas que acontece, né, com o empenho das acácias aqui da nossa cidade de Taubaté, e que abastece asilos aqui da nossa região, e fiquei muito feliz pela oportunidade de conhecer o trabalho, conheci esse ano. Nessa busca da atuação de grupos paramaçônicos, então, eu tive a oportunidade de conhecer os Demolei e as filhas de Jó. E fico muito feliz de tê-los aqui conosco hoje. A Ordem Demolei é uma sociedade de princípios filosóficos fraternais, iniciáticos e filantrópicos para jovens do sexo masculino, com idade compreendida entre os 12 e os 21 anos. É uma organização neotemplária, fundada nos Estados Unidos em 1919 pelo maçom Frank Sherman Land, patrocinada e mantida pela maçonaria, oficialmente desde 1921. A ordem é inspirada na vida e morte do nobre francês Jacques de Molay, 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários, morto em 1314. Como o homem que ingressa na maçonaria deve ser limpo e puro, ter uma vida pautada na ética e na honestidade, assim também deve ser o jovem membro de um capítulo de Molay. A sua crença em Deus, a lealdade ao seu país e a ilibada prática moral são alguns dos pré-requisitos para o seu ingresso na ordem. Além disso, é preciso ter ciência que seu ingresso na Ordem de Molay não lhe garantirá futuramente sua iniciação no corpo maçônico. As ações desta ordem são pautadas por 7 virtudes, como o amor entre pais e filhos, a reverência ao sagrado, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza de pensamentos, palavras e ações e o patriotismo. E é com base nessas virtudes que se compõe o Código de Ética dos Ingressos. Semelhante à Ordem dos Jovens de Sexo Masculino, a Ordem das Filhas de Jó são organizadas para jovens de idade entre 11 e 20 anos, incompletos, com parentesco maçônico ou forte relacionamento com famílias maçônicas, e crer em um ente superior. A Ordem Internacional das Filhas de Jó foi criada em 1920 pela senhora Ethel Wade Meek, na cidade de Omaha, no estado de Nebraska, Estados Unidos. Foi organizada com consentimento de Brandenburg, grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Nebraska, Estados Unidos, e da senhora Anna Davis, a grande mãe da Ordem da Estrela do Oriente, de Nebraska, e James Bednar, o grande patrono. A essência dos encontros realizados pelos grupos de filhas de Jó se dá basicamente pelos relatos bíblicos descritos no livro de Jó nas Sagradas Escrituras. Ambas as sociedades têm em comum algo que atualmente buscamos em nosso meio: a construção edificada em princípios de indivíduos que construirão o nosso futuro. Por meio de uma juventude instruída por valores éticos, morais e, acima de tudo, sensível e humano, podemos também construir um cenário de mais justiça, liberdade e igualdade, tal como querem os maçons, tal como quer a humanidade. Muito obrigada. Nesse instante,
Eu concedo a palavra ao senhor Júlio César do Couto Boares, membro do capítulo Taubaté, número 371 da Ordem Demolei, para suas considerações. Excelentíssima senhora presidente da mesa, vereadora Poliana, veneráveis mestres, tio maçons, irmão mestre conselheiro, irmãs Demoleis, honorável rainha, primas filhas de Jós e convidados. Boa noite. Nessa noite comemoramos o Dia do Maçom e nos recordamos da grande importância dessa data para o Brasil, trazendo à luz a independência dessa grande nação, que à época crescia e florescia num mundo novo. Nós, Demoleis, temos em especial afeto para com a maçonaria, pois nascemos de dentro dela, em 1919, através do maçom Frank Sherman, que procurou incentivar os jovens a viverem de princípios e virtudes, em meio a uma sociedade que era aflorada pela guerra. Com o contínuo incentivo da maçonaria, a Ordem Demolei chegou ao Brasil em 1980, através do trabalho árduo do maçom Alberto Mansur, então soberano grande comendador do grau 33 do rito escocês antigo e secreto, antigo e aceito. Desde então, a Ordem Demolei tem crescido, mas não sozinha. Todo o crescimento deve-se ao apoio, patrocínio e incentivo da maçonaria. Vemos nos tios maçons exemplos de sabedoria, modelos dos quais pautamos para sermos melhores cidadãos, homens melhores para a sociedade. Nessa noite, gostaríamos de parabenizar a todos esses homens que buscam a polidez de sua pedra bruta, que batalham por uma sociedade mais justa e perfeita. Gostaríamos também de agradecer pelo incentivo que nos dão, e não somente à Ordem Demolei, mas a todas as ordens paramaçônicas. Em nome do capítulo Taubaté 371 da Ordem Demolei para o Brasil, agradeço a todos os maçons que se dedicam à construção de um futuro melhor, uma sociedade mais justa e fraterna. Agradeço a atenção de todos aqui presentes e boa noite. Concedemos a palavra a Mariana Toledo, honorável rainha do Betel, filhas de Jó, princesa do Vale de Pindamonhangaba, para suas considerações. Excelentíssima senhora presidente e tio Paulo, homenageado, em nome do qual eu saúdo a todos. Nessa comemoração aos maçons, tudo o que podemos dizer se resume a uma palavra: obrigada. Obrigada por nos darem sua herança, nos possibilitando de fazer parte dessa linda ordem. Por serem homens transformadores da sociedade, que saem de suas casas para realizar nobres ações e que tornam o mundo um lugar melhor de se viver. Obrigada por serem aqueles que nos ensinam, por meio de exemplos, que com pequenos atos conquistamos grandes feitos. Por serem homens de boa índole e, o mais importante, por nos darem esperança. Vemos conflitos, corrupção e maldade em todos os lados. Mas ao olharmos para vocês, lembramos que ainda existe uma parcela da sociedade que se dedica a fazer o bem, que luta para que exista uma mudança positiva e que não mede esforços para ajudar os que precisam. Apenas ferramentas e pedra bruta são incapazes de edificar construções. O que diferencia o entulho do templo finalizado são as mãos hábeis que se empenham para tornar a pedra polida. Vemos, então, que é a partir dos alicerces que as edificações se erguem e tornam-se arranha-céus. Com a ajuda de vocês, estamos construindo nossos pilares com a intenção de que um dia alcancemos os mais altos ideais na vida. Que o grande arquiteto do universo vos acompanhe e continue trilhando o caminho de prosperidade e virtude. Muito obrigada.
Neste momento, eu convido o senhor Laor Donizete Salviato a se posicionar à frente desta mesa para receber de nossas mãos um certificado em sua homenagem. Passamos agora a palavra ao senhor Laor Donizete Salviato, membro da Loja Maçônica Luz do Oriente, orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira. Excelentíssima senhora Poliana Fátima Gama Santos, presidente da presente sessão, às autoridades maçônicas que compõem a mesa, aos ilustres, veneráveis mestres, presidente das lojas de Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba e São Luís Paraitinga presentes, aos respeitáveis irmãos maçons, as queridas cunhadas, sobrinhas e sobrinhos, convidados e servidores da Câmara Municipal de Taubaté. Minha mais respeitosa saudação em nome da Ordem Maçônica Taubatiana. De antemão, senhora vereadora, queria dizer que me sinto duplamente honrado nessa tribuna, conhecida como a Casa do Povo Taubatiano. Primeiramente, por poder representar a maçonaria numa data tão especial para nós, e que é a passagem do Dia do Maçom, dia 20 de agosto. E segundo, pela honra de estar nessa tribuna, onde são representadas de forma tão especial a gente taubatiana. E todos sabemos que houveram grandes personalidades taubatianas que muito orgulhou esse povo. E hoje a maçonaria faz questão de lembrar uma grande personalidade, uma mulher muito importante na história de Taubaté, que possuía nas veias alguns dos princípios maçons, em especial o da beneficência e da solidariedade. Trata-se da senhora Francisca de Paula Marcondes Matos, conhecida como Chiquinha de Matos, nascida em 6 de agosto de 1854, em Caçapava, e falecida nessa cidade a 7 de novembro de 1927. Viúva do fazendeiro, político e coronel José Benedito Marcondes de Matos. É benfeitora que ajudava os mais pobres, com roupas e alimentos, em uma época em que não havia ONG, de amparo aos mais necessitados. A sua caridade era espontânea e leal, e merece menção especial o desprendimento com que ela praticava a caridade. Não tinha aquela vaidade natural da humanidade, que deseja ser os seus gestos caridosos conhecidos do público. Gostaria de salientar também, senhoras e senhores, que este ano não nos deteremos aos fatos históricos da maçonaria, deveras por todos conhecidos, ou facilmente encontrados em livros e na internet. Deteremos-nos mais às ações da maçonaria, aos princípios, aos costumes e na moral maçônica. A maçonaria desenvolve voluntariamente, com dedicação dos seus membros, das acácias, como são carinhosamente chamadas esposas dos maçons, os sobrinhos, os filhos dos maçons, várias atividades em prol dos mais carentes, ajudando várias entidades do terceiro setor. Além dessas atividades, patrocina o capítulo Demolei de Taubaté, que é o grupo de jovens de 12 a 21 anos, que são trabalhados nos 7 princípios da Ordem Demolei, que já foi citado pela excelentíssima senhora vereadora.
patrocina as Filhas de Jó e os Cavaleiros da Távola em Pindamonhangaba. Bom seria se todos os jovens do Brasil pudessem ter a oportunidade, na sua juventude, de pertencer a essas ordens, pois com certeza teríamos um futuro muito mais promissor para o nosso país. Mas essas ações não é o mais importante para a maçonaria. O que queremos, sim, é que toda a população reconheça em cada maçom uma pessoa íntegra, dedicada à sociedade e à pátria, que são unidos, sim, por se tratar de um grupo de pessoas cujos princípios são o trabalho, a honestidade, a eficiência e o culto à moralidade pública e privada. Senhoras e senhores, todos os maçons têm como princípio e dever, e muito bem o fazem, de salvaguardar segredos, inviolavelmente os segredos que lhe foram confiados. Não para se aliar à sociedade, não, muito pelo contrário, mas porque sabe qual o seu dever. Sabe obedecer à sua Constituição, os estatutos, os regulamentos e leis superiores, e cumprir as suas missões, pois só assim poderá bem realizar o seu trabalho, e sempre que necessário e possível, auxiliar o próximo. Meus irmãos, do momento que tornamos maçons, passamos a ter uma grande responsabilidade social. Passamos a ser espelho para os cidadãos, sentinela da moralidade de um povo e de uma nação. Tomemos, no entanto, muito cuidado para que não sejamos como um cristal bonito e brilhante, mas muito frágil, que uma vez quebrado não se reconstitui. Devemos velar pelo bem da ordem e ensinar os obreiros a obrigação de cada um, lembrando-lhes que, independente dos graus e medalhas que possuem, somos todos iguais dentro da maçonaria. Devemos assim reconhecer este como dever e esta como nossa verdade, pois sabemos que a grandeza não está em possuir medalhas, cargos e honrarias perante a sociedade, mas sim em merecê-las. Pois os verdadeiros heróis, aqueles que realmente fazem algo em prol da humanidade, normalmente morrem desconhecidos. Mas isso não ocorre com um verdadeiro e bom maçom, pois a honra é a mais perfeita garantia da nossa imortalidade. O verdadeiro maçom não teme de olhar nos olhos de cada um e de todos, para que esses possam ler o que se passa em sua alma, pois nada tem a esconder que denigre a sua moral. O maçom não busca jamais encontrar em suas ações motivos para qualquer satisfação para suas vaidades, ambições e grandezas. Inclusive, os que assim pensam são convidados a se retirar, para que novas desilusões não batam à sua porta. O maçom acredita que a felicidade consiste na caridade, na exaltação das virtudes e nos estudos, e assim realiza todo o seu esforço para despir seu espírito das paixões que o aviltam, impedindo-os da serenidade de um sábio. Saibam todos que os trabalhos de uma loja maçônica exigem dedicação, assiduidade, tenacidade, como o trabalho daquele solitário que pesquisa nos seus próprios pensamentos o germe da lucidez e o combate da ignorância humana, na busca de um mundo melhor. A primeira obrigação da moral maçônica contraída pelo maçom é o sentimento profundo do dever. O dever compreende a obediência à lei e, por consequência, a luta contra toda a tirania, pois a tirania é a negação da lei. A maçonaria tem como um de seus princípios cumprir as leis dos países em que se encontra, e assim o faz, aqui no Brasil como em todo o mundo. O sentimento do dever acompanha o maçom sempre, inflexível como destino. São ou doente, rico ou pobre, o sentimento do dever nos acompanha inevitável, como uma hora que sucede a outra. O dever é a inevitável necessidade do homem que vive em sociedade, primordial para o maçom, assim como o trabalho é necessidade do corpo. Os maçons apenas cumprem os deveres que lhes são impostos pelo próprio direito natural. Simples assim. Apenas fazemos aquilo que deveria ser cumprido por todos os cidadãos, de forma natural, mas que muitos se inquietam e se rebelam por tal obediência. Portanto, meus irmãos, hoje deveremos, como os maçons da Idade Média, naqueles arredados tempos,
nos preocupar na luta da inteligência contra a ignorância, a adoração e o culto de ídolos materiais. Com certeza, todos já ouviram evocações ou frases do tipo que traduzem que a suprema e perpétua preocupação da maçonaria era a derrubada de todos os ídolos. Lê do engano, preconceito, ou pior, um ato premeditado de instituições que tentam enganar as pessoas, que não se aprofundam no entendimento dos princípios da maçonaria. Talvez assim entendem ou fazem pelo fato que a maçonaria não vende lotes no paraíso, mas apenas proporciona que cada ser, através de sua disciplina e estudo, conquiste seu próprio espaço celestial. Senhores e senhoras, paralelamente ao sentimento do dever, caminha o ideal da maçonaria que se chama verdade. Toda concepção humana é progressiva e, por consequência, relativa, impondo sempre a nós maçons a indagação da verdade, como um dever. Todos devemos, os maçons em especial, fortalecer o espírito, sem deixar que as necessidades da vida moderna absorvam todo o seu tempo. Deve-se satisfazer essas necessidades, mas sem jamais esquecer que o culto cívico deve ser sempre o da verdade. Afinal, todo ser humano conserva no fundo do seu ser a sagrada centelha que poderá transformar-se na chama que os guiará no caminho da verdade, em consequência da luz. Mas os maçons, em especial, nos seios de suas lojas, encontram-se entusiasmados, inflamados pelo desejo de fazer o bem, guiados pelo ardor de uma eterna juventude, que lhe é proporcionado pela liberdade de pensamento e pelas ações sempre dentro da lei, animando-os sempre e o dispondo a lutar pela verdade contra a mentira e contra o mal. É nesse meio que o grande arquiteto do universo escolhe os operários que necessita para a sua grande obra. A maçonaria foi criada para preparar a libertação do espírito humano, dentro de uma precisa disciplina. Essa libertação, contudo, não será obtida à custa de ataques irrefletidos, porque os combates devem ser dirigidos pela verdade, pela ciência e pela prudente tolerância. Sabemos que paixões, erros e preconceitos geram obstáculos entre o homem e a verdade. A maçonaria procura, portanto, homens experimentados, espíritos amadurecidos e resolutos, a fim de dar à humanidade condutores hábeis pelo estudo e implacáveis no cumprimento do dever. Ingressando na maçonaria, o homem assume obrigações mais severas que as que possui em sua vida fora da ordem, pois de nós maçons são exigidas também, além do sentimento do dever, outros princípios, como o cumprimento da obediência, lealdade, fidelidade e companheirismo, tão incomum nos dias de hoje. Cabe a nós maçons a proteção de todo o depósito que nos foi confiado, toda obrigação que nos seja legalmente imposta pelo nosso dever, cujo cumprimento seja reclamada pela felicidade de nossa pátria, da nossa família e da humanidade. Jamais abandonaremos nossas famílias, nossos irmãos e nossos amigos na necessidade, no perigo, na aflição ou na perseguição. Esse é o compromisso dos maçons perante os cidadãos, os quais os verão com orgulho de pertencer à mais honrada das instituições. Além disso, não pode o maçom, sob pretexto de liberdade de consciência, furtar-se de falar com sinceridade, quando expuser os seus pensamentos, ou exprimir os seus sentimentos. A sinceridade é a lei única, suprema e universal dos maçons. Um maçom, quando iniciado na ordem, livra-se do laço da escravidão e da venda que lhe cobria os olhos. Sai das trevas e erros em que se encontrava e lhe é restituída a luz. Se marchava em terreno incerto e precário, lhe é mostrada a estrada reta, iluminada pela grande luz. Portanto, meus irmãos, nas lições que recebemos da discrição e da fidelidade, ela nos permite e até nos implora
que devemos fazer mais e podemos fazer muito mais. Não podemos apenas observar da janela um passado glorioso. Devemos arregaçar as mangas e proteger os que silenciosamente nos pedem ajuda, mas principalmente os que estão cativos e cujos olhos vendados não podem ver a luz, e cujos braços presos não podem servir nem a própria defesa. Os fracos e tristes, os errantes nas trevas e na desolação, pois somente com a luz da verdade poderão crescer e lutar por seus direitos. A linha de conduta da maçonaria se pauta pela verdade, apesar dos preconceitos de cada época e de interesses passageiros, porque a maçonaria sempre repudiou o mal, não só nos meios como nos fins. O papel da maçonaria é agora mais difícil do que nunca. Consiste menos na descrição, até onde for necessária, que em afirmar em alto e bom som ao público quais são os princípios que todo deve seguir. A maçonaria não se limita a despertar o pensamento e incentivar o sentimento. Seu fim é também agir na conduta real do homem, impondo-lhe a fiscalização de si próprio. Afinal, todos têm sentimentos, poucos possuem princípios. O sentimento é uma impressão passageira, banal, facilmente refletida, raramente dominante. Aquele que não cultiva a inteligência faz de si um ser incapaz de ocupar-se de outra coisa, a não ser daquela em que consiste o destino dos irracionais. Tenhamos, pois, o bom senso de procurar a felicidade onde ela está. Nisso constitui a sabedoria de Deus, o grande arquiteto do universo, que legou aos homens e cuja verdade ninguém poderá ouvir sem profunda admiração. Infeliz o homem que não as compreender. A maçonaria, como bem sabemos, surgiu na antiguidade, atravessou os séculos e chegou-nos viva e combativa. Os maçons de cada época menos se têm preocupado em descobrir suas origens que em segui-la em sua missão histórica. E como sabemos, o tempo é atroz e facilmente nos esquecemos de pessoas que tanto fizeram para os seus semelhantes. Mas a maçonaria, posso dizer que nesse aspecto é muito diferente, pois não esquece aqueles que tanto fizeram pela maçonaria, pela nação e pela humanidade, sejam eles famosos ou anônimos. Senhores e senhoras, todos os maçons espalhados pela superfície da terra conclamam a todos que sigamos exemplos de grandes maçons, brasileiros e estrangeiros, que fizeram grandes feitos em prol da liberdade, como José Bonifácio e Gonçalves Ledo, pela independência do Brasil, José do Patrocínio, Antônio Bento e Joaquim Nabuco, pelo fim da escravidão no nosso país, Duque de Caxias e General Manuel Luiz Osório, na defesa da integridade brasileira, Deodoro da Fonseca, na proclamação da República, e de 9 dos 13 primeiros presidentes do Brasil, que consolidou o sistema republicano no Brasil. Sigamos o exemplo de maçons que, impregnados pelos princípios maçônicos, que dedicam o melhor de si no trato com as coisas públicas e não se coadunam com as impropriedades arraigadas no sistema político nacional, e que, diante de forças ocultas, preferem o afastamento ao conluio com as corruptelas do sistema. Como exemplo, o saudoso maçom e digníssimo ex-presidente da República, Jânio da Silva Quadros. Quero deixar uma expressão maçônica, excelentíssima senhora vereadora, que nós, da Loja das Maçons, estaremos sempre em pé e à ordem, em prol de ajudar os mais necessitados e em prol da moralidade pública. Tá? Por fim, senhores e senhoras, queria dizer que não devemos acreditar em tudo que é divulgado na internet ou nos livros sobre a maçonaria. Pois se na maçonaria existem segredos e sigilos, eles jamais serão revelados, pois eles estarão sempre encerrados no íntimo de um verdadeiro e puro maçom, onde somente Deus, o grande arquiteto do universo, tem a chave. Jamais estarão nas frias páginas do papel ou na tela de um computador. Pois a moral do homem, em especial do maçom, resume-se no respeito que devemos aos segredos alheios, cuja descoberta e divulgação devemos evitar. Agora, eu só gostaria,
se pudesse, por gentileza, colocar algumas imagens de algumas ações da maçonaria, e, por fim, que acompanhasse um poema, que é uma locução chamada Estranha Mulher, de autoria de Maria Ivone Corrêa Dias, da Academia Feminina de Letras de Arte de Goiás. Em seguida, pudéssemos ouvir. Como é bom, como é suave, irmãos vivendo em união. Oh, como é bom, como é suave, irmãos vivendo em união. É como óleo derramado em nossas cabeças e descendo pelo nosso corpo chega ao coração. É igual ao orvalho do Hermon que desce nos montes de Sião, pois ali onde estão os irmãos, Deus derrama suas bênçãos e a vida para sempre. Como é bom, como é suave os irmãos vivendo em união. Como é bom, como é suave, irmãos vivendo em união. Oh, como é bom, como é suave, irmãos vivendo em união. É como óleo derramado em nossas cabeças e descendo pelo nosso corpo chega ao coração. Estranha Mulher, um antigo poema de Maria Ivone Corrêa Dias, da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. A trilha sonora é uma edição especial da Serenata para Cordas, primeiro movimento, de Tchaikovsky. Eu sei que ela existe, embora eu não a veja. Mulher estranha, de mãos imensas, semeando esmolas misteriosamente. Cercada de respeito, de lendas e de temor, as mãos desta mulher têm forma de amor. Mãos que ninam os berços da orfandade, mãos que põem luz na noite da viuvez, mãos que cortam o erro como espadas, mãos que abençoam, que denunciam crime e que trazem no gesto que redime toda a unção das próprias mãos de Deus. Essa mulher tem a graça das acácias, a ternura de quem consola a dor alheia. O bem que ela faz, gravando só na areia, vem a onda e o leva ao seio do grande artista que vela sobre o triste, o fraco e o oprimido. Essa mulher, se escuta algum gemido, se pressente a dor, a injustiça, a queda, como o vento desloca-se flexa, ousada e firme, na pressa de salvar, servir e se esconder. Ela está de pé, às portas da miséria. Junto ao incapaz, ela é o braço potente. Amparo, ela o é ao lado do indigente. Arrimo da velhice, luz da juventude, e ante a própria morte, aos pés do ataúde, essa mulher é esteio, é força e segurança. Seus braços, quais colunas talhadas na rocha, já sacudiram tronos, muralhas e cidadelas. Já aniquilaram grandes, exaltando os pequenos. Já fizeram ruir a empáfia dos falsos nobres. Já libertaram escravos e enriqueceram os pobres. Já ergueram nações sobre cinzas de impérios. Ela já viu morrer os filhos em prol da liberdade. E embora chorando sobre seus tristes restos, seu braço ergueu em sagrado protesto a bandeira santa do amor universal. De sua mesa farta, tal como em família, reparte o pão com graça feminina, sem humilhar aquele a quem sobrou pobreza. E sua mão direita, segundo o Evangelho, jamais presenciou o que a esquerda fez. A ordem do Senhor,
Amai-vos uns aos outros. À frente do seu templo, essa mulher gravou. E como irmãos se tratam milhões de filhos seus. Homens predestinados, cidadãos benditos, que não se envergonham, ó não, de crer em Deus. Essa mulher estranha, sem joias e sem fraqueza. Essa mulher estranha, temida e venerada, 1000 vezes perseguida, vencendo com galhardia, é cidadã do mundo, é a maçonaria. Senhoras e senhores, só para terminar, eu deixo esta mensagem. Não atribuamos a Deus, o grande arquiteto do universo, paixões e vícios humanos. Nunca devemos dar a seu santo nome aos fantasmas que a nossa frágil imaginação possa criar. Queria agradecer ao pessoal do cerimonial da Câmara e da TV Câmara pela atenção. Agradecer a todos os maçons pela oportunidade de representá-los aqui, que é uma grande satisfação, e a nobre vereadora pela oportunidade, agradecer a oportunidade. Então, muito obrigado a todos, aos telespectadores da TV Câmara, desejo a todos uma boa noite. Obrigado. Neste momento, eu convido que o senhor Laor Donizete venha mais uma vez à frente da mesa. E convido a professora Rose de Moraes Campos e Valfredo Campos, que representam aqui o senhor José Joaquim de Moraes. Convido também o senhor Paulo Piedemonte de Lima. E assim, todos posicionados, recebem em nome da Maçonaria de Taubaté e Tremembé uma homenagem pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Podem vir aqui à frente, olha. Peço para que o senhor Laor entregue as homenagens. E convido também neste momento os presidentes das lojas maçônicas para a foto em conjunto. Eu vou pedir para que o cerimonial ajude, oriente o pessoal para se posicionar bem ao centro. Isso. Podem vir aqui na escada também. Tem o degrau aqui. Os nossos agradecimentos a todos os presidentes das lojas maçônicas que
colaboraram com a organização dessa solenidade, e também os nossos cumprimentos ao senhor Laor Donizete pela palavra aqui compartilhada conosco. Nestes 2 anos que eu tenho tido a honra de conhecer sobre a maçonaria, é importante compartilhar com vocês que antes dessa solenidade, eu tomei o cuidado de reunir com os presidentes das lojas maçônicas de Taubaté, para que com eles estabelecesse o como que se daria aqui esse dia. E para minha felicidade, nessa nossa última reunião, eu que aprecio muito arte, música, por eles eu soube que compositores como Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn são compositores que foram maçons. E ao saber disso, eu lembrei que nós temos a felicidade, relembrei, porque eles estão sempre presentes, eu sempre aprecio as apresentações, mas relembrei do nosso quinteto da Escola Maestro Fego Camargo. E fiz uma solicitação para que eles fizessem uma apresentação aqui com músicas desses compositores. E para nossa felicidade, eles aceitaram. Então, é o presente da cidade de Taubaté, da Câmara Municipal de Taubaté e da nossa querida escola Maestro Fego Camargo a todos os maçons neste dia. Por favor, então, convido aqui a professora Iara, professor Daniel, professor Clodoaldo, Ivanildo e Bruno, ex-alunos da nossa escola Maestro Fego Camargo, para que possam apresentar as peças.
Boa noite a todos. É um grande prazer para nós da FEGU Camargo estarmos mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós trouxemos um programa com algumas peças curtinhas, mas de compositores maçons. E começamos agora com a Serenata Noturna de Mozart, que é talvez dos maçons o mais famoso dos compositores. A gente sabe que os grandes pensadores, né, as pessoas que produziam cultura, que pensavam cultura ao longo da história, né, do homem, estavam ligados à maçonaria, né? Beethoven também é outro maçom de grande expressão. Nós vamos agora continuar com o nosso programa, nosso pequeno programa, com compositores, assim, se a gente não sabe certamente se eles foram maçons, eles eram da elite pensante da época. Eles determinaram visão de mundo e visão de pessoa, visão de homem. E certamente tem um grande peso na história da nossa cultura. Nós vamos agora interpretar para vocês uma peça de Bach, é uma sarabanda, que pertence a uma das suítes de Bach. Essas coisas da modernidade. Nosso próximo autor é Handel. Handel foi contemporâneo de Bach. Eles nunca se encontraram, mas compartilhavam das mesmas ideias musicais. Handel era um compositor alemão, mas radicado na Inglaterra.
Bach nunca saiu da Alemanha, mas eles eram barrocos e tinham admiração um pela obra do outro. E nós vamos tocar de Handel uma pequena área da quinta suíte dele. Novamente, nós vamos tocar para vocês Mozart. Esse é um tema, né, de uma sonata dele muito bonita, uma das mais conhecidas, e na verdade, o original é para piano. E aqui está uma adaptação feita por um músico, né, um musicólogo alemão, Kurt Erb, para quarteto de cordas. E o nosso pianista, Daniel, vai tocar a parte original da obra. E nós vamos acompanhar aqui com as cordas. Só um lembrete, né? Música boa resiste ao tempo, aos instrumentos, às formações, né? Resiste até à eletricidade. Então, mais uma vez, Mozart.
Nosso próximo autor é um compositor do romantismo, Mendelssohn. E nós vamos ter aqui um trecho, né, um excerto, de um estudo característico dele. Essa obra também é para piano, né? O original é para piano. E é uma peça belíssima, tem um tema assim que não sai do ouvido. Em seguida, vocês vão ter um presente mesmo. Nosso pianista Daniel vai tocar para vocês, de Beethoven, a Sonata ao Luar.
Eu ainda esperava mais uma, mas parece que acabou o programa. Bem, eu sempre faço questão de registrar, e eu acredito que a professora Didi deve lembrar dessa passagem. Nós tivemos a oportunidade de uma diretora, que na época era a diretora Regiane, ela convidou o quinteto para homenagear os professores e funcionários da escola. E, para nossa surpresa, alguns colegas se emocionaram muito, porque era a primeira vez que eles estavam tendo contato de apreciar pessoalmente um concerto dessa forma. E ali, naquele momento, eu já sabia que realmente nós precisamos cultivar mais e levar mais a cultura e as suas diferentes formas para a nossa sociedade. Mas ali eu constatei, mais uma vez, o quanto que isso é necessário aos nossos formadores e aos nossos educadores. Eu acredito que música é sensibilidade. E eu tive a felicidade de ter uma mãe que me apresentou aos grandes compositores, e a felicidade de ter estudado na Escola Fego Camargo, e hoje oferecer à minha filha a oportunidade de estudar piano com um dos professores da Fego Camargo. E eu tento também tocar algumas vezes, mas não tão perfeitamente assim. Mas, professora Yara, muito obrigado por coroar essa noite com tamanha sensibilidade, e que mostra que, mais do que palavras, a humanidade precisa de atitudes, precisa de obras. Obras desde uma catedral, como também obras musicais como essa, que perpetuam a nossa existência. E, neste momento, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, eu registro os nossos agradecimentos aos componentes da mesa e às autoridades que nos honraram com as suas presenças, aos membros das lojas maçônicas, em especial aqueles que aqui compareceram, às senhoras e aos senhores, aos telespectadores da TV Câmara, aos internautas que acompanham ao vivo esta solenidade, aos Demolês, filhas de Jó, às Acácias, aos servidores da Câmara Municipal de Taubaté, em especial a minha assessora e a Mariana, na sua pessoa, cumprimentar a nossa assessoria também, ao quinteto da Escola Maestro Fego Camargo, por nos ter presenteado com esse programa tão belíssimo, e a todos, enfim, o nosso muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Declaramos encerrada esta solenidade. Então, esse ano ainda não começou, digamos assim, nós tivemos Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo só se falava em Copa do Mundo, não se falava em eleição, e ainda hoje eu acredito que existe pouca ainda propaganda eleitoral nas ruas. Eu acho que isso poderia ser mais. Sou um defensor da propaganda eleitoral, eu acho que a propaganda eleitoral é importante para